O Salmo 51, versículo 12, nós vamos focar hoje. Eu quero falar com vocês sobre o foco, para esse ano 2021. A gente está começando esse ano, o primeiro culto desse ano, e é sempre bom ter uma palavra para começar, esse ano, uma coisa que Deus colocou no meu coração. A gente está no novo ano, porém nem tanta coisa mudou, em comparação ao ano passado. A gente ainda está numa pandemia, a gente ainda está usando máscara, a gente ainda tem as restrições e tudo, e continuam as controvérsias, que a gente já conhece do ano passado, porque todos vocês perceberam como a sociedade toda ficou dividida, com o Covid, com a política, tudo assim acabou dividindo a sociedade de um jeito que é um fenômeno global, A gente vê em outros países talvez até mais do que aqui, mas todo mundo está passando por isso. Tem sempre dois lados dessa moeda, Tem aqueles em favor das medidas e aqueles contra, Aqueles em favor da vacina e os outros que não querem jamais tomar. Tem, continuando, politicamente da esquerda, da direita. Tem muita desconfiança em relação aos governos no mundo inteiro, Até ao ponto de ter surgido várias teorias de conspiração, E a gente percebe que tudo isso também entrou na igreja, Essa divisão, principalmente quanto maior a igreja, mais o povo está dividido nesses grupos, Um lado, o outro lado, as pessoas tomaram lados e às vezes, dependendo do irmão com quem você fala, você está com o pé para trás, assim, você fica até, será que eu posso falar sobre esse assunto? Não sei a opinião desse irmão, Está pisando meio em ovos porque pode ser que ele fique ofendido, com aquilo que você fala. Cada um tem, o direito de ter a sua opinião e de tomar um lado se quiser, mas a gente não pode deixar ser levado por essa polarização que a gente está experimentando, está vendo nesse mundo. Então, qual o nosso foco diante de tudo isso que está acontecendo? A gente vai continuar, vamos tentar sobreviver no meio das incertezas, vamos tomar uma posição forte, em relação a um desses lados que existe e lutar por ela. Eu acho que Deus deseja que a gente possa regozijar no meio, das incertezas, do tumulto, da confusão. Eu creio que Ele quer que a gente foque nas coisas de Deus, que a gente siga Ele fielmente e que principalmente a gente foque nas coisas simples de Deus. A Bíblia fala que há simplicidade em Cristo. Vou ler para vocês um versículo, o jeito como Paulo colocou isso em 2 Coríntios 11, versículo 3, ele fala até: o que receio, eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, ou se desvie da simplicidade que há em Cristo. Uma outra tradução diz. As verdades em Cristo são simples, para a nossa vida. Aliás, uma criança consegue entender, não precisa ser um formado para entender as verdades em Cristo. E o contexto em que Paulo coloca isso é o contexto em que a serpente veio e pela astúcia enganou e corrompeu a mente de Eva. E a gente sabe como isso aconteceu, A serpente, Satanás, chegou e semeou dúvidas, na mente de Eva. Será que Deus falou mesmo? Realmente vocês vão morrer se vocês comerem do fruto dessa árvore? Então, colocando dúvidas na mente de Eva, praticamente falando: Deus não tem o melhor para você, Deus quer te privar de uma experiência muito prazerosa. E a tentação foi: se você comer, Ele não te falou, você vai se tornar como Ele, você vai ser um Deus. E o homem sem Deus, naturalmente tem esse discurso, até de forma assim,
escondida, né? Mas esse é o desejo, vamos ser como deuses, né? Viver para sempre, mas sem o Deus. No fundo do fundo é o que a gente sempre ouve e talvez até Satanás está sussurrando no nosso ouvido: Deus não te ama. Deus não tem o melhor para você. Deus não te ama. E as controvérsias que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos têm o potencial também de corromper a nossa mente e de nos desviar da pura devoção a Deus. É só se perguntar quantas vezes esses pensamentos ou controvérsias que você ouviu em relação só ao coronavírus te desviaram um pouquinho, né? Interromperam ou atrapalharam a tua devoção a Cristo, a tua comunhão a Cristo, só nesse ano passado. E a coisa continua, né? Quantas vezes o medo, a preocupação, a irritação, a raiva talvez com essas coisas, a incerteza te impediu, né? Ou até te roubou da alegria, da paz, né? Da comunhão com Deus. Então as controvérsias que continuam têm esse potencial. Eu não creio, pessoalmente, que foi Satanás que lançou esse vírus, né, que está destruindo o mundo através dessa forma, porque tudo que acontece tem que passar pela mão de Deus primeiro, né? Nada acontece a não ser que Deus tenha permitido e por isso está acontecendo na nossa vida. Mas certamente Satanás se aproveita da confusão. A Bíblia fala: Deus não é o autor da confusão, Satanás é. E essas controvérsias, essa confusão que a gente vê nesse mundo, essas divisões, com certeza Satanás se aproveita disso. E na confusão, o que acontece? Aquilo que não é o mais importante, essas coisas se tornam o mais importante, né? Então há uma troca, né? Muda algo na nossa vida e a gente perde o foco. Satanás com certeza quer corromper as mentes, distorcer os valores, né? Vai instigar um homem para lutar contra o outro e ele fica totalmente feliz e tranquilo quando os seres humanos tomam conta do trabalho que é dele de roubar, matar e destruir, né? E essas coisas acontecem quando, né, ele começa a dar bola aí, o pessoal vai e pega a ideia e cegamente faz o trabalho dele. E eu vi uma explicação excelente, para mim pelo menos, acredito que vai ajudar você também em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Um foco importante porque o foco muda tudo, né? E esse irmão, esse pastor falou que a igreja praticamente está dividida em dois lados, né? Em dois campos. Aqueles que falam: nossa, esse vírus é do mal, né? A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo atacada. Então, tudo que fazem é em reação a essas circunstâncias, né? Às vezes até motivado por medo, né? Ou então vamos nos mobilizar contra os agentes do mal, que é o governo, a mídia, né? As medidas que a gente está vendo sendo implantado aqui, e a igreja fica na defensiva, né? Vamos tentar nos defender aquilo que está acontecendo. Por outro lado, tem aqueles que conseguem ver a mão de Deus até nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? E o ponto dessa explicação que faz totalmente sentido para mim é que Paulo, quando estava na prisão, né, várias vezes nas epístolas que né, surgiram nessa época, foi que ele falou: eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Mas espera aí, ele não era prisioneiro de Jesus, ele era prisioneiro de César Nero, né? Ele estava no calabouço por causa dos romanos, né, que prenderam ele. Só que ele conseguiu reconhecer algo que estava por trás disso. Ele estava em lockdown, né, estava restrito em seus movimentos, nas possibilidades daquilo que ele podia fazer, mas ele reconheceu: eu estou em lockdown de Jesus, né? Eu sou prisioneiro de Jesus. E ao invés de falar: vamos nos juntar para as forças do mal, né, que são contra mim, vamos derrubar o governo Nero, né? Ele não chamou os seus seguidores para atacar a prisão: me tiram daqui agora, né? Vamos explodir esses muros e me tirar daqui. Ele sabia, no tempo de Deus, com as orações dos irmãos, ele iria sair.
mas não seria com violência, não seria nessa defesa. Não, ele entendeu que podia fazer outras coisas, né, nesse momento. E ele acabou escrevendo 4 cartas essenciais para a nossa fé. Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão. Ele não mobilizou seus seguidores para fazer, sei lá, loucuras e se manifestar. Ele fez o que estava no alcance dele e fez muito bem. Veja como o foco muda, né? Ou você está na defesa e age às vezes por medo, ou você está na ofensiva, né? Você aproveita as oportunidades que Deus te dá, você avança pela fé, você se alegra com as coisas que Deus está fazendo, né? Que Ele está fazendo algo no mundo inteiro, às vezes a gente não consegue ver, mas Ele está fazendo, é só começar a procurar, né? Recentemente houve uma conferência de missões da Calvary e você vê o que Deus está operando no mundo inteiro e de forma maravilhosa, né? E você ainda se alegra com as coisas, talvez até muito mais às vezes, que Deus já fez. As coisas simples que Deus já nos deu. Então, antes de quebrar nossa cabeça tentando entender as coisas complicadas realmente que estão acontecendo nesse mundo, e talvez a gente não tenha resposta para todas essas coisas, a gente precisa focar naquilo do qual nós temos certeza. E como a gente pode ter certeza? De que a gente tem certeza? É da palavra de Deus, é das coisas básicas e simples que Deus nos garante na sua palavra eterna. E uma dessas coisas que eu quero focar hoje está no Salmo 51, no versículo 12. Esse salmo, vocês devem conhecer, contexto, né? Davi, no pecado com Batseba, né? Até está escrito ali, cometeu adultério com Batseba. Depois de um bom tempo, né? Foi confrontado e se arrependeu. Escreveu esse salmo de arrependimento. Então, esse é o contexto. Ele fala no versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A gente hoje só vai focar nessa primeira parte: devolve-me a alegria da tua salvação. Ele fala de alegria. E se a gente pensar nesse ano que acabou de começar, onde está a sua alegria nesse ano? A alegria de muitos, né, está na esperança de que, de alguma forma, o mundo vai voltar a um tipo de normal, né, um novo tipo de normal. Outros colocam a alegria até como se fosse uma salvação, né, nas vacinas que estão surgindo, né? Então isso daí vai salvar o mundo. Eu coloco a minha alegria nisso, que conforme o ano vai passar as coisas vão melhorar. Mas as circunstâncias podem mudar de forma muito rápida, né? A gente sabe disso. E a gente não pode colocar a nossa alegria nas coisas passageiras desse mundo. Eu não quero ser um profeta do mal, né? Nem sou profeta, nem quero ser negativo, mas se houver uma outra pandemia, se tiver um colapso econômico, né? A gente não pode ter a nossa alegria nas coisas que a gente está vendo, nessas circunstâncias. A nossa alegria precisa estar em Deus, nas coisas que não mudam. E a nossa salvação é algo que não muda, né? Que é feita uma vez por todas. A nossa salvação nos traz alegria, porque quanto mais você reconhece que você é pecador, mais alegria você tem, né? Você reconhece de que você foi salvo, que você foi salvo de uma separação eterna de Deus, que agora você é filho de Deus, que você foi salvo pela graça. E talvez pensando em 2020, no ano passado, você meditando percebe que a graça foi algo muito forte na nossa vida, né? Porque você não podia fazer muitas coisas para Deus em atividades, né? A gente estava restrito no nosso movimento, nas possibilidades, a gente nem podia se encontrar fisicamente por um bom tempo. A gente não podia evangelizar ou até ajudar de forma prática do jeito que a gente queria. Mas
a gente precisava reconhecer que nunca foi sobre aquilo que a gente faz para Deus, né? Sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre o que Ele fez para nós. O nosso valor nunca foi, ou nunca esteve nas coisas que a gente faz para Deus, mas naquilo que Ele é, que Jesus é, o que Jesus fez e que nós somos nele. Essa é a graça, não é? Então nós reconhecemos essa salvação e nos alegramos. E é interessante que ele fala esse verbo aqui no começo, devolve-me. Devolve-me. Outras traduções falam restitui-me, traga, torna a dar-me, né? Dar-me de novo. Então Davi já tinha, né, a alegria e naquele ponto ele tinha perdido a alegria da sua salvação. Nesse caso, por causa do pecado, mas existem outras razões por qual a gente pode perder, né, a alegria da nossa salvação. Ele fala, me devolve. Talvez um dia você pode enxergar que um momento você já teve, né, já experimentou a plenitude dessa alegria da sua salvação, mas hoje você não tem mais dessa forma. Um momento, com certeza, para todos nós foi o momento em que a gente foi salvo, né? Em que a gente entendeu, reconheceu que Jesus me ama, né? O Deus do universo me ama. E você respondeu a esse amor. Você entendeu que esse amor é para você, você colocou toda a sua confiança nesse sacrifício de Jesus, né? No seu lugar, que Ele fez uma vez por todas, e aí você recebeu o perdão naquele momento, né? O teu coração se encheu de uma paz que você não tinha nem explicação. A sua vida se encheu com uma alegria imensa, né? Só de saber que Jesus me ama, né? já era suficiente. Só de lembrar um segundo só, Jesus me ama. Você já pulava de alegria, né? Que você sabia o qual Ele te salvou e quem você era antes, quem você, né, então era naquele momento, e a partir daí em Jesus, e você se alegrava. Mas a gente pode ficar ocupado demais com outras coisas, né? E aí o que acontece é que as coisas que não são tão importantes se tornam a coisa mais importante, e não deveria ser. E a gente perde a simplicidade que há em Cristo. A gente já cobriu esse assunto, mas falaram de João, né? João o apóstolo, que uma marca dele no final da sua vida, principalmente, né, era o amor. O apóstolo do amor, que quando chamavam ele para frente, né, numa igreja para compartilhar, era esse o assunto dele, né? Já velhinho, né, já de 90 anos, chegava lá e falava, Deus é amor. Amem-se uns aos outros. E ele, na sua vida, continuou com aquilo que é mais importante, com esse amor. Ele se chamava discípulo a quem Jesus amava, porque ele continuou sendo maravilhado com essa salvação, que apesar de quem ele era e apesar de quem ele ainda continuou a ser, Jesus o salvou. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu fico maravilhado com isso. Eu pergunto quando foi que a gente se, em aspas, formou, né, dessa simplicidade, quando a gente perdeu a simplicidade que há em Cristo. Paulo colocou essa pergunta assim em Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que agora a gente se formou, né, dessas coisas simples e a gente já está avançando? Não, a gente precisa sempre voltar à alegria da nossa salvação, a ter essas coisas simples. A gente pode até ver uma aplicação da igreja de Éfeso, né, que num certo estágio, né, dessa igreja, Jesus escolheu, né, mandar uma carta para eles. Está no livro de Apocalipse, né, no capítulo 2, e ele falou, vocês fazem muitas coisas boas, um trabalho árduo, nossa, o trabalho de vocês maravilhoso, né? Vocês não aguentam os impostores, né? E lançaram fora, vocês conseguem suportar sofrimento, vocês têm perseverança, mas uma coisa eu tenho contra vocês,
que vocês abandonaram o primeiro amor. E existem outras aplicações que a gente pode tirar daí, mas uma é que eles, por alguma forma, deixaram para trás esse primeiro amor, né? Essa alegria da salvação. Eles deixaram pelo caminho coisas acontecendo na igreja e fora, e não era mais a coisa mais importante na vida deles. E talvez a gente precise reconhecer que ao longo desse caminho, talvez de março para cá, ou talvez até antes, a gente tenha deixado para trás, talvez tenha até abandonado, né, o nosso primeiro amor, a alegria da nossa salvação. Outras coisas entraram no lugar, outras coisas se tornaram a nossa alegria. Essa alegria simples se substituiu por outras coisas e talvez tenha sido até corrompida pela confusão, pelas controvérsias, né, que a gente tem visto acontecendo nesse mundo. Então ele fala, devolve-me a alegria, mas é da tua salvação. Ele ressalta isso. É a minha, né, porque eu que recebi, mas é a tua salvação, essa alegria que eu quero. Porque em primeiro lugar tem tudo a ver com Deus. Nada a ver com a gente em primeiro lugar. Deus que é autor dessa obra, que iniciou essa obra, Deus que veio em Jesus, que morreu, que ressuscitou. Né? A gente não pode acrescentar nada a isso. A gente só pode crer e receber pela fé. Né? Esse é o presente que a gente recebe. Ele não apenas iniciou, mas ele vai terminar a salvação. Né? Ele prometeu de completar a obra que ele começou em cada um de nós. Ele que vai nos levar para o céu. Eu quero passar o restante, essa segunda metade desse estudo, falando de 8 pontos, por que a gente pode se alegrar na salvação de Deus, na tua salvação. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, fala até que uma tão grande salvação. Então, já que é tão grande, a gente precisa meditar um pouco para resgatar, né? para restaurar essa alegria. O primeiro ponto é que a gente pode ter alegria em ser escolhido. Porque Jesus nos escolheu, a Bíblia fala. Nós não escolhemos a nós mesmos, né? João 15:16. Vocês não escolheram, né, a si mesmo, né? Eu escolhi vocês. Não tem nada que vocês fizeram, né? Não foi em base daquilo que a gente iria se tornar, né? E foi, apesar de tudo, quem nós éramos, que nós fizemos. E até assustador, né? Pensar, oh, Deus, você me escolheu, eu ainda piso na bola, né? Ainda faço tanta coisa errada, ainda luto com tantas áreas na minha vida. Imagina, se a gente tivesse escolhido a nós mesmos só em base daquilo que nós iríamos nos tornar, a gente ficaria bem decepcionado, né? Nossa, esperava mais, né? Investi tanto, né? Mas apesar de tudo, Jesus nos escolheu. Por que Jesus salvaria a mim, a você? Você já se perguntou por que Ele me salvou? E você procura e não vai adiantar, você não vai achar nenhuma razão em si mesmo. Porque todas as razões estão nele. E a gente precisa se lembrar disso. Ele nos escolheu porque Ele quis, né? Porque Ele nos amou primeiro. Essa é a razão está nele, não em nós. Essa é uma alegria imensa. Porque senão eu fico decepcionado do jeito que ainda ando, né, esses dias e ainda deixo a desejar no meu haver e, claro, naquilo que eu desejo. Alegria em que Ele nos escolheu. Ponto 2, alegria de pertencer. Porque uma vez que você é salvo, você pertence a Jesus e assim você pertence à sua família, que é a Igreja de Cristo. Né? Você pertence a todos, né, juntos, porque todos se tornaram igualmente filhos de Deus. E o laço mais forte que a gente tem é com os irmãos. Né? Não é a opinião política, econômica, científica, né, que está batendo, por isso a gente está andando junto. Não, é o selo da salvação que todos nós temos em comum. É isso que nos une, né? O sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Porque, de fato,
nós somos diferentes. Acho que não estou falando demais se eu falo que sem Jesus, provavelmente a gente não estaria aqui, nenhum de nós teria conhecido um ao outro, cada um estaria fazendo alguma outra coisa, mas Jesus nos uniu. Nós temos algo em comum que é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E a gente precisa se lembrar dessa essência da igreja. A diversidade. A diversidade na igreja. A gente de todo tipo, de toda nação, de toda língua, de todo temperamento e tudo mais. Mas se você pertence a Jesus, você pertence à igreja dele. E todos são bem-vindos. Todos que são salvos pertencem à igreja, pertencem à família de Deus e são bem-vindos. E não precisam concordar em todos os aspectos com o jeito que você pensa e aquilo que você acha certo. E com certeza podem achar você um pouco estranho, e vice-versa, porque nós somos diferentes, mas apesar da estranheza, apesar das diferenças, somos um em Jesus, que é algo espiritual. Então a gente não quer conformidade a alguma opinião, porque as opiniões diferentes que geram as controvérsias. Principalmente a gente não quer conformidade em relação àquilo que divide o mundo. A gente quer conformidade em relação ao caráter de Cristo e a sua palavra. É isso que a gente precisa. Então, a alegria em pertencer. Número 3 é a alegria em descansar. Porque Jesus terminou a obra e falou, está consumado. Entregou uma obra completa. A gente não pode acrescentar mais nada a essa obra que Ele fez. As minhas obras que eu posso oferecer, talvez até no sentido de ganhar alguma coisa, ganhar a salvação de Deus, as minhas obras são uma ofensa. Porque são obras imperfeitas oferecidas por um pecador imperfeito. Só Jesus era perfeito, só Jesus podia se oferecer por nós. E ainda desprezam esse sacrifício único e perfeito de Jesus por nós. Então, não tenho nada para oferecer, mas eu posso descansar na obra de Jesus. Hebreus 4 fala isso. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Você pode descansar na obra completa de Jesus. Foi totalmente suficiente para garantir a nossa salvação. Então descanse das tentativas de impressionar Jesus com as coisas que você pode fazer e oferecer, a fim até de ganhar alguma coisa dele. A gente precisa lembrar que a gente não pode fazer nada, nem deixar de fazer nada, para fazer Jesus amar a gente mais, ou para fazer Jesus amar a gente menos. Ele nos ama 100%, perfeitamente. Nada que você faz ou deixa de fazer vai mudar isso. Isso acaba com a nossa mentalidade corrupta, de sempre procurar alguma forma para ganhar pontos extras com Deus. Se eu faço isso, Ele vai ficar mais satisfeito. Não, Ele é satisfeito com você. Ele está totalmente satisfeito com a sua vida. Você é o tesouro dele. Você pode descansar e parar de mostrar o seu valor diante de Jesus. Ele já sabe. Ele já provou tudo na cruz. Então, a alegria em descansar. Ponto número 4, a alegria na segurança. Porque Jesus nos deu uma segurança eterna, uma garantia eterna. Ele falou em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode te arrancar da mão de Jesus. Se você quer continuar com Ele, então você está ótimo, Se você não escolhe dar as costas para Ele definitivamente, então você está no caminho certo. Ninguém pode te arrancar das mãos dele. Você tem a certeza da salvação. Aliás, Jesus nos deu essa certeza. Em João 5, 24, ele falou, eu lhes asseguro. Então, em verdade,
Eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você crê, você já tem. Você já tem a vida eterna. Você não perde a salvação cada vez que você peca, né? A gente às vezes precisa ouvir isso de novo, que Ele não vai apagando o nosso nome, né, do livro da vida, quando a gente desobedece. E aí quando a gente se arrepende, né, e pede perdão, aí Ele escreve de novo, né? Esse livro tem o seu espaço e Ele economiza o espaço. Escreveu uma vez, né, não vai apagando, escrever de novo. Você não precisa aceitar Jesus, né, como às vezes acontece, né, em evangelismos, várias vezes, e de novo. Você aceitou Jesus, você é dele, você pertence a Ele, você tem segurança. Se você crê, você é salvo, você não está salvo. Você é salvo, você está seguro e pode se alegrar na sua salvação. Ponto número 5, você tem alegria e uma consciência limpa. Que a nossa consciência com o pecado fica pesada, fica má, mas Ele nos lava dessa consciência, Ele nos purifica por dentro. Porém, você, a gente sabe que às vezes a gente mesmo assim ainda anda por aí com uma consciência pesada, né? A gente lembra das coisas que a gente fez e a gente age como se Deus tivesse algo contra nós. Mas Deus prometeu, e se você se arrependeu e pediu perdão, Ele não pensa mais nisso. Ele já perdoou, Ele já removeu esse pecado, Ele já lançou no mar do esquecimento, Ele escolhe não se lembrar mais. Só que a gente lembra, né? E às vezes a gente escolhe revisitar esse momento, esse lugar, né, da nossa culpa. Mas por que se tormentar e deixar a consciência pesada se o Deus do universo já te perdoou? Então deixa Ele lavar a sua consciência, deixa Ele te dar uma consciência leve, né? E a comunhão com Ele. Alegria e uma consciência limpa. Ponto número 6, alegria na liberdade. Porque a gente agora está totalmente livre, a gente não é mais escravo do pecado. A gente está livre do domínio do pecado. Você não precisa pecar mais. Você pode escolher, não, eu não quero. Vem a tentação, você pode ceder, mas agora você pode dizer não. Eu estou livre para dizer não àquilo. A gente está livre do padrão desse mundo, de seguir, né, os valores desse mundo. A gente está livre de ter a necessidade de agradar a outras pessoas. Pelas coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente veste, né? E assim vai, pelas coisas que a gente tem. Agora a gente precisa apenas agradar uma pessoa, que é Jesus. Que liberdade! A gente está livre de viver os planos de outras pessoas para a sua vida, né? Um dia eram os pais, aí depois, sei lá, são os professores e outras pessoas que têm planos para a sua vida. Talvez você fale, isso não bate com aquilo que eu vejo acontecendo. Você está livre para viver tudo que Deus te criou. Você está livre. Que alegria! Mais 2 pontos, uma alegria que a gente tem na esperança. Porque a Bíblia fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos um compromisso marcado, com certeza, que é a nossa ressurreição. A nossa experiência de vida não vai continuar sendo essa que a gente tem hoje, né? As coisas vão ser transformadas e radicalmente. Agora a gente não consegue nem imaginar como que vai ser, a gente não sabe como que vai ser exatamente, mas a Bíblia fala tem corpos terrenos que têm uma forma e corpos celestiais, espirituais, que têm outra forma. Existe uma transformação que a gente consegue ver até na natureza, porque mal sabe a lagarta em que ela vai se tornar, né? Ela não consegue nem imaginar como é legal poder voar, né? A gente vai ter uma transformação radical. E Jesus tem preparado o céu para nós. A palavra de Deus diz. Tudo que a gente sempre desejou, tudo que a gente sempre imaginou do melhor vai estar no céu.
as cores vão ser mais vívidas, mais coloridas, né? Os sons vão ser mais agradáveis, os cheiros vão ser mais maravilhosos, as coisas que a gente não consegue nem imaginar. E o melhor, Jesus vai estar ali. Jesus está nos esperando no céu. Mas uma coisa também é verdadeiro, que Ele tem nós preparado para o céu. E a gente tem a esperança e a certeza que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Ele prometeu de nos aperfeiçoar e de nos levar para o céu. Então temos alegria nessa esperança. E por último, temos alegria em comunhão, na comunhão com Jesus, porque a gente não precisa esperar até chegar no céu para ter comunhão. Não, a gente pode andar com o nosso Salvador hoje. A gente pode ter amizade com Jesus hoje. A gente pode caminhar com Ele, ter esse relacionamento íntimo com Ele hoje. É isso que Ele garantiu para nós na cruz. Jesus não é aquela pessoa que vai, salva e deixa a pessoa sozinha, né? Tipo um Zorro que vai lá no México da época, vai, liberta aquele cara da prisão e fala, agora viva a sua vida, né? Ou aquele salva-vidas lá que lá na praia vai, pensando na Praia Grande, não sei porquê, vai lá e tira o cara lá que está se afundando. Agora você foi salvo, viva a sua vida, né? Não, Jesus veio para fazer parte da nossa vida, né? Para viver junto conosco para toda a eternidade. Ele ama estar em comunhão, estar conosco. Ele deseja fazer parte da nossa vida e viver através de nós. Ele quer nos fortalecer, nos guiar, nos capacitar, nos usar. Então essa é a alegria da tua salvação, porque tem tudo a ver com Ele. E para terminar, isso obviamente gera gratidão. Quando você tem um entendimento correto da salvação de Deus para nós, você vai ficar grato, porque é um presente para nós que nós recebemos, um presente imerecido, né? A gente não fez nada para isso e Ele entrega nas nossas mãos. E a reação natural é gratidão. Obrigado, Senhor. E a gratidão vai produzir alegria. Se você vive isso, se você fala com frequência obrigado, você é uma pessoa mais alegre, porque você reconhece as coisas que você já tem na sua vida, as coisas que você recebeu. E se a gente fala muito obrigado para o Senhor, a gente também está reconhecendo tudo que Ele nos deu. A gente, aliás, se dá conta daquilo que Ele nos deu. Em comparação com um espírito de murmuração, sempre vendo o copo, né, pela metade vazia, sempre vendo o que falta, ao invés daquilo que a gente já recebeu, inclusive a nossa salvação. Eu não estou falando, né, de algo que rola muito na mídia social, né? Hashtag gratidão, né? Um urso com coração gratidão, né? Mas realmente uma atitude de coração, algo praticado, né, no dia a dia. Caramba, como eu sou grato. Como eu sou grato que Deus me formou, que Ele me criou, que eu tenho ar para respirar, né? Que eu tenho todo o conforto que Ele nos dá numa vida aqui no Brasil, né? Que a gente tem membros do nosso corpo que funcionam, né? E mesmo que tem um dói aqui ou ali, né? Deus proveu médicos para cuidar de nós e assim vai. E você vê que Deus deu tanta coisa para nós, porque em geral a gente fica bem exigente, né, com as coisas. A gente espera que a nossa vida role de uma forma bem perfeita, né, que as coisas aconteçam da forma como a gente acha que é o melhor. E uma vez que sai fora um pouquinho desse trilho, né, a gente fica irritado. Mas não é dessa forma que Deus quer que a gente viva, mas que a gente tenha a simplicidade, que a gente não faça pouco caso das coisas que Ele deu, que a gente não acabe não dando valor às coisas que Ele já nos deu, e principalmente a nossa grande salvação. Que se a gente deixa de lado, a gente perde essa alegria essencial. A gente vai tentar encontrar essa alegria em outros lugares. Mas Ele já falou,
eu te dei a salvação, agora se alegra. Vai meditando nessa salvação. Seja grato por essa coisa simples, porém tão preciosa que Deus te deu. E a pergunta com que eu quero terminar é: você ainda consegue ficar maravilhado com essa salvação? Você ainda consegue ficar de boca aberta, né, diante de tudo que Jesus fez com você? Isso vai gerar gratidão, vai trazer alegria para as nossas vidas. Que a gente não sabe como que vai ser o ano de 2021. Pode trazer muitas novas controvérsias, né? Pode ter muitas cabeças duras batendo em outras cabeças duras. Tanto na política, com certeza vai ter, né? Como no seu trabalho, talvez na igreja, nas famílias. Mas vamos focar naquilo que é o mais importante. Nas coisas simples, né, que Deus nos deu. Na alegria da nossa salvação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pela nossa salvação, pela tua salvação, porque foi o Senhor que fez tudo por nós. A gente não fez nada em relação a isso. Apenas aceitamos em fé, cremos e recebemos a vida eterna. Obrigado, Senhor. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento nesse caminho a gente tem deixado para trás a alegria, a empolgação com essa salvação, a gratidão por essa salvação, Senhor. Quando em algum momento a gente não fica mais maravilhado, a gente não fica mais, Senhor, pasmo com essa tão grande salvação, apesar de quem nós somos, apesar de quem nós éramos e ainda continuamos sendo, Senhor. Com as lutas que a gente tem, o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama eternamente. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos transforma. Obrigado que nós podemos te seguir. Obrigado que tu tens um plano melhor do que qualquer pessoa e qualquer circunstância e instituição desse mundo possa oferecer para nós. Tu és o nosso bem maior. E nós te agradecemos, Senhor, por esse começo desse ano e pelo foco que o Senhor tem nos dado, está nos dando, e pelo Teu Espírito que vai nos lembrando das coisas que são mais importantes no meio da confusão, no meio das controvérsias. Que a gente possa manter o foco esse ano, Senhor, e realmente tirar o máximo de proveito desse ano, de tudo que o Senhor quer nos dar esse ano, apesar das circunstâncias, e independente se vai melhorar ou não, Senhor, as coisas em geral desse mundo. Em Ti nós estamos seguros, em Ti nós podemos descansar, e por isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.